Vamos lá, galerinha, eu vou passar esse vídeo falando um pouco sobre aceleração escalar média. Observe que a simbologia matemática para aceleração escalar média AM. Vamos ver tudinho através de esquema físico, beleza? Através do esquema físico a gente vai aprender um pouco de aceleração escalar média. Então a gente tem aqui a trajetória. A gente estudou em outras videoaulas que nós temos uma trajetória. Essa trajetória ela é orientada. Temos o nosso ponto referencial, a origem desse movimento, mas o corpo vai passar aqui neste marco A, certo? Com uma determinada velocidade, e aí ele passa pelo marco B com uma determinada velocidade. Então a gente vai estudar o movimento nesse trecho aqui, ok? Nesse trecho aqui, quando a gente começa a estudar os movimentos, a gente diz que o tempo inicial dele é zero. Então ele fez este movimento e passou pelo marco B num determinado tempo. Então, em aulas passadas a gente viu que o móvel ele passa por esse trecho com intervalos de tempos iguais e velocidades iguais. Neste caso, a gente está falando de movimento uniforme. Agora a gente vai diferenciar. Ele passa aqui com uma determinada velocidade e ao longo dos intervalos de tempo, essa velocidade vai aumentando. Então ele vai passar aqui no marco B com velocidade V2, ok? Significa que as velocidades aqui elas são diferentes, ou seja, existe aqui uma diferença dos valores, né? Uma velocidade é maior do que a outra. Então nesse trecho aqui a gente está dizendo que as velocidades são diferentes. Se as velocidades são diferentes, produz uma grandeza matemática nesse trecho aqui, que é a aceleração escalar média, ok? Nesse trecho, quando as velocidades são diferentes, produz uma grandeza chamada de aceleração. E essa aceleração ela tem que ser constante, deve ser constante e diferente de zero, ok? A aceleração aqui deve ser constante e diferente de zero, que é o caso que a gente vai estudar. Quando isto acontece, quando isto acontece, nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado, conhecido como MUV, movimento uniformemente variado. A característica é velocidades diferentes, vai produzir uma aceleração, essa aceleração é constante e tem que ser diferente de zero, ok? Vamos para a definição de aceleração. Então a gente vai trabalhar com esta fórmula aqui, ó. A aceleração ela é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, ok? Vamos trabalhar com esta fórmula. Logo, a unidade no sistema internacional vai ser o metro por segundo ao quadrado, certo? É uma indicação matemática para que a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Nesta situação, vamos agora fazer um exercício, beleza? Então, o móvel passou pelo marco A com uma velocidade de, sei lá, 60 km por hora. Aí levou umas
3 horas para passar no marco B e passou no marco B com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Então, primeiro a gente vai estudar o seguinte: ele quer que calcule a aceleração nesse trecho, né? Nesse trecho. Primeiro a gente vai verificar o seguinte, que nesse trecho as velocidades, ok? As velocidades, elas são diferentes. Se as velocidades são diferentes, vai produzir um ente matemático chamado aceleração. No nosso estudo de mecânica, essa aceleração ela é constante e diferente de zero. Show, né? Vamos calcular. Vamos substituir os dados numéricos na fórmula da aceleração. Ok? Então, substituindo, temos então, ó, nessa fórmula que a gente vai substituir, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? Calcular a variação de velocidade. Então, a variação de velocidade é a velocidade final 2 menos a velocidade inicial 1. Substituindo os dados numéricos, então, velocidade 2, 90, menos velocidade 1, 60. Logo, implica que a variação de velocidade nesse exercício é 30 metros por segundo. Agora vamos calcular a variação de tempo. Então, a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi 3, menos o tempo inicial, 0. Logo, a variação de tempo aqui vai ser 3 horas. Ok? Agora, vamos calcular a aceleração. Vamos substituir tudinho aqui. Substituindo tudinho, temos a aceleração é igual a variação de velocidade, que é 30 km por hora, sobre a variação de tempo, que é 3 horas. Calculando isso aqui, a gente tem que a aceleração média é igual a 10 km por hora ao quadrado. Ok? Neste exercício, eu não transformei nenhuma unidade na unidade padrão para o exercício. Apenas a gente colocamos os dados das grandezas, para a gente poder substituir na fórmula e aplicar a matemática na fórmula, tá certo? Nos exercícios que a gente vai fazer em sala de aula, a gente vai ter que transformar todas as grandezas que a gente estiver trabalhando na unidade padrão. Beleza? A priori, o cálculo da aceleração no movimento, tá aqui a interpretação. Show de bola! Até a próxima aula, se Deus quiser.